Meus amigos, chegou o grande dia, o temível, o caos, a desordem, o dedo no rabo e gritaria. Para de falar essas loucuras! No vídeo de hoje nós iremos ranquear os 10 personagens mais poderosos de One Piece apenas da primeira saga do anime, que é East Blue, e é bom deixar isso aqui muito claro. Como é que é? Porque o recorte deste ranking se restringe apenas à saga East Blue, ou seja, do primeiro episódio até Long Town. Esse daqui não é um top 10 do anime como um todo, analisando todos os 1000 episódios e todos os capítulos do mangá. Não, eu tô me restringindo apenas aos 61 primeiros episódios de One Piece. Não, tem que deixar isso bem claro aqui no início desse ranking, né? Porque quando eu for sair na rua pra comprar um pão mais tarde, vão tacar pedra na minha cabeça. Claro que não, duvido muito! E dito tudo isso, em 10º lugar, abrindo aqui o nosso ranking, temos esse personagem que quem assistiu o especial do Tio Geek sabe que eu adoro, é um dos meus favoritos. A dublagem dele, na minha opinião, é a melhor que eu já vi até agora de One Piece. E sim, eu tô falando do Hashi, ou Hashi, eu nunca sei como é que é a pronúncia dele, mas é o brother nordestino que, por coincidência, ele também é poderoso, tá? Ele é subestimado. Tem caroço nesse angu. O oficial mais forte à disposição de Arlong e o segundo espadachim mais forte da Ilha dos Homens Peixe, Hashi, possui uma enorme quantidade de poder, cara. Porque, cara, em geral, os Homens Peixe são 10 vezes mais fortes que os humanos normais. Temos aqui o oficial mais forte à disposição do Arlong e o segundo espadachim mais forte da Ilha dos Homens Peixe. Hashi possui uma enorme quantidade de poder, porque, velho, em geral, os Homens Peixe são 10 vezes mais fortes que os humanos normais. E o Hashi é um membro muito poderoso de sua raça e possui uma força para derrotar com as próprias mãos um grupo de Homens Peixe. Tá falando sério? E a força física dele é tão absurda, ele consegue se mover com tanta velocidade e tanta precisão que ele carrega, eu acho que são mais 6 alfanges, né? Que é tipo aquelas espadazinhas com a lâmina menorzinha que cada uma pesa uns 300 quilos. Ele é bizarramente poderoso. E aí? Não é demais? E dito tudo isso, Hashi não foi páreo, né, lá no arco do Arlong Park e foi simplesmente derrotado pelo Roronoa Zoro, que estava ainda machucado da batalha anterior que ele teve contra o Mihawk, né? Ou seja, o Hashi ainda teve uma certa vantagem e mesmo assim ele tomou uma surra do Zoro, mas tá aqui em 10º lugar. E aí vocês concordam com o Tio Geek? Já começa a discórdia aqui nesse ranking, comentem aí. E já que nós citamos personagens que têm ótimas dublagens, mas que também são poderosos e subestimados, em 9º lugar eu coloquei o palhaço Bug. Exatamente, mano. Por que eu adoro tanto a dublagem de One Piece? Eu queria entender isso. Pode ir explicando agora! Embora o Bug não seja tão forte quanto os demais vilões que enfrentaram o Luffy, porém o Bug é um lutador bem razoável, ele é resistente, ele tem elasticidade e ele irritou profundamente o bando do Chapéu de Palha, velho. Sendo que o Bug, acidentalmente, ele comeu a Barabara no Mi, né? Que é uma Akuma no Mi que permite separar suas partes do corpo e controlá-las independente de qual for. E graças a isso ele conseguiu perfurar o Zoro lá no East Blue, cara. E além disso, a maior parte do seu corpo é capaz de voar, né? Com força suficiente para mandar um homem voando pela parede. Agora lascou! Sendo que o Bug, ele ainda tem a habilidade de segurar aquelas facas, né, ao mesmo tempo ali nas mãos, e ele consegue atazanar a vida da galera graças a isso, tá? É o que eu disse, o Bug é outro personagem subestimado em One Piece, ele é poderoso, pô. E dito tudo isso, sempre tem um famoso dito tudo isso pra desvalidar tudo que eu falei anteriormente. Mas dito tudo isso, né, o fato do Bug ele ser muito arrogante e ganancioso faz com que ele não mostre pra todo mundo o enorme poder que ele tem. Eu pelo menos percebo isso, cara. Eu acho que o Bug ele tem um poderio ainda maior. Papo furado, hein? Mas e aí, vocês concordam com o Tio Geek? Será que eu tô exagerando aqui? Lembrando que o recorte é apenas da primeira saga de One Piece, East Blue. Por isso que eu coloquei esses dois personagens em 19º lugar. Mas vocês concordam, discordam? Já vão comentando aí pra gente interagir, pô. Cara, eu queria ter colocado o Sanji mais à frente nesse ranking, né? Porque eu gosto do personagem, ele também é igualmente forte, poderoso, mas... é aquilo, né? Eu olhei pros outros que estão aqui nessa lista e olhei pro Sanji. Olhei pros outros, olhei pro Sanji. E não dá pro Sanji ainda. Nossa, quanta idiotice! Porém, o Sanji é o cozinheiro e o terceiro lutador mais forte dos piratas do Chapéu de Palha. E embora subestimado por alguns, mas o Sanji é um artista marcial que luta usando apenas as pernas para chutar os oponentes. E apesar de ser um lutador forte e um indivíduo inteligente, Sanji perde imediatamente a calma quando está na presença de mulheres, né? Convenhamos que esse é o ponto fraco do Sanji. E aí, se falar o nome da senhorita Nami, piorou. Ih, olha só, esse aqui tá doidinho com as meninas! O pai! Aí, ó, agora para de me encher o saco, ó. Cortei a juba. Fui no barbeiro e eu disse a ele, velho, tira só um pouquinho do meu cabelo. E ele me deixou quase careca.
Porém, no arco Baratier, ele derrotou facilmente o oficial da marinha Fulbari, mas se viu derrotado contra Jin, sendo que no arco do Arlong, o Sanji derrotou os homens peixes debaixo d'água, explorando o ponto fraco do oponente. Ou seja, além de muito forte com as pernas, o Sanji, ele também é um ótimo estrategista. O cara é muito inteligente e a gente sabe disso, ele merece estar aqui em 7º lugar. Mas vão comentando aí se vocês concordam, discordam, então mudaria alguém de lugar. Ó, interação, rapaz, eu quero interação, comentário. Sua vez tá chegando. Cara, o Capitão Kuro, ele podia se mover em uma velocidade tão absurda que nem mesmo seus melhores tenentes conseguiram pará-lo. Ele foi capaz de atravessar uma praia inteira em questão de segundos, né? Tornando-se assim o primeiro adversário seríssimo que o Luffy enfrentou em East Blue. E de acordo com seu estilo de luta, né, os seus braços e mãos também são fortes o suficiente para empunhar 10 lâminas de tamanho normal ao mesmo tempo. Agora lascou. Sendo que o Kuro também apresenta ter algum nível de resistência, né, já que ele foi capaz de se recuperar de vários golpes do Luffy em uma questão de segundos. E dito tudo isso, agora entra o famoso dito tudo isso. Apesar das lâminas do Kuro, né, ser a sua marca registrada e serem muito poderosas, só que ele não consegue se mover em uma velocidade tão intensa quando ele tá atacando. Esse é o ponto fraco dele, na minha opinião. Como é que é? Só que mesmo assim, ele conseguiu se esquivar dos ataques dos seus oponentes, compensando sua falta de durabilidade, né? E outra coisa também que pode ser durável é esse vídeo aqui, caso vocês deixem a voadora no like embaixo, cara. Se tiver bastante like, esse vídeo vai repercutir pra sempre no YouTube. Aproveita, deixa o like, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho, principalmente segue o Tio Geek lá no Insta, ó, @LucasMGeek, porque eu tô postando conteúdos de One Piece da série lá no meu Insta, ó, @LucasMGeek, vai lá, me segue, eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar uma ideia de One Piece, a interação aqui é da hora. E só lembrando a vocês que o especial parte 2 de One Piece está confirmadíssimo, meu caro senhor. Semana que vem aqui no canal, provavelmente sexta-feira, vai rolar a parte 2 de One Piece, né, o especial com a saga do Alabasta. Exatamente, a gente vai dar continuidade na história, né, cronológica, certinha, então não perde, pelo amor de Deus, que vai me dar trabalho fazer esse especial e eu preciso da tua presença lá. Eu confesso pra vocês que eu fiquei muito em dúvida a respeito de quem eu colocaria à frente de quem, né? Se seria o Capitão Kuro na frente do Don Krieg, ou então Don Krieg na frente do Capitão Kuro, né? Porque é difícil, né? Vá, tente fazer esse raciocínio, é difícil dizer qual dos dois é o mais poderoso. Que porcaria é essa? Pois embora o Kuro, ele tenha habilidades especiais, só que o Don Krieg, velho, ele fez o Luffy sangrar. E quando isso acontece, meu amigo, é porque o cara é muito brabo, velho. Não que o Kuro não tenha feito o Luffy sofrer, mas em comparação com a luta que teve com o Don Krieg, eu acho que o Krieg ele foi mais acirrado, velho. Sendo que toda a tripulação do Baratier, né, assim que o Don Krieg chegou lá no restaurante, a galera começou a gelar a espinha e o brioco se fechou lentamente, porque eles sabiam que aquele bicho enorme de armadura era o pirata mais temível do East Blue. Todo mundo falava isso. Tem caroço nesse angu. O Krieg é um indivíduo desonesto, cruel e arrogante que carece de qualquer código moral. Ele é o bicho ruim, sendo que ele conta com um arsenal de armas explorando tanto o poder de fogo bruto quanto o elemento surpresa. E além disso, é claro, o Krieg possui uma grande força física e é capaz de levantar e empunhar sozinho uma grande lança de batalha, cara, que pesa 1 tonelada, enquanto ele usa uma armadura dourada igualmente pesada. A armadura, ela é sinistra, ela é quase que impenetrável até enfrentar o Luffy, né? E olha, o Luffy, ele teve que sangrar para derrotar o Krieg. Cara, o Don Krieg, ele lutou tão ferozmente contra o Luffy nessa saga do East Blue que no final da luta, né, quando o Luffy venceu, obviamente, ele caiu inconsciente. O moleque não aguentava, mas ele teve que sangrar pra poder derrotar esse bicho. E ele é muito poderoso e por conta disso eu coloquei ele na frente do Kuro. Mas tem opiniões, tá? Comentei aí quem vocês acham mais poderoso aí nessa saga do East Blue, se é o Capitão Kuro ou o Don Krieg. Comentem civilizadamente, sem brigar, sem ofender o colega. Que coisa horrível é essa que eu acabei de ouvir? Aí aqui agora, meu amigo, começa, eu acho que é a polêmica, hein? Começa o verdadeiro dedo no rabo e gritaria, criança de colo correndo, menino amarelo. Eu concordo. Eu coloquei o Roronoa Zoro, né? Pois embora as habilidades do Zoro tenham conquistado a alcunha que o caçador de piratas merece, porém rapidamente isso foi se evaporando na saga East Blue, né? E eu nem tô falando do tormento que ele sofreu nas mãos do Morgan ou na luta contra o Arlong, porque em ambas as ocasiões o Zoro, ele não tinha muito o que fazer, né, velho? Ele tava debilitado. Como é que é? Contra o Morgan, o Zoro, ele passou a maior parte do tempo amarrado, né, por conta própria, e contra o Arlong, ele não conseguiu dar o seu máximo porque ele tava ferido
da luta que ele teve contra o Mihawk. E é justamente aí que tá o pepino, cara. É a luta dele contra o Olhos de Gavião. Aí é que tá o problema. O fato do Zoro ter sido humilhado pelo Mihawk, a palavra é essa, humilhado, faz com que ele esteja em quinto lugar. Eu queria muito ter colocado o Zoro na frente de muita gente que ainda vai aparecer nessa lista, porque ó, ele é o meu personagem favorito de One Piece, tá? Quem assistiu o meu especial sabe disso. Só que aí tem esse detalhe, né, velho? Ele foi completamente humilhado pelo Mihawk. E aí ele tem que estar em quinto. Para de falar essas loucuras! Tal qual o Arsenal é constantemente humilhado pelo Manchester City na Premier League, que é o time que o nosso editor, ele torce. Quem que torce pro Arsenal no Brasil, pelo amor de Deus? Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Porém, mesmo assim, o Zoro é um espadachim extremamente habilidoso, ele é experiente, ele é ágil, ele é rápido, é letal, é estrategista, é inteligente, o cara é completo, é bizarro. E apesar da humilhação, né, contra Olhos de Gavião, só que o Zoro, mesmo ferido, ele conseguiu derrotar o Hashi e o Eric no arco do East Blue, né, que também são oponentes chatos de se enfrentar. Então tá. O Arlong, ele pode não ter comido uma Akuma no Mi, só que a força desse cara e a resistência foi mais do que suficiente para ele tomar a ilha Kokoyashi completa da Nami e ainda por cima dar um bom caldo pro Luffy. Cara, o Arlong, ele é tão resistente que um ataque direto do Zoro em seu rosto praticamente não surtiu efeito. Porém, o Arlong, né, assim como todos os outros homens peixe, é 10 vezes mais forte do que um humano normal. E ele tem como principal ataque o seu nariz mega pontudo, né, no qual ele mergulha na água e sai em alta velocidade tentando atingir o adversário. Até o nariz do cara se torna uma arma, velho. Ele é muito poderoso. Acontece que a Nariga tem mais de 30 centímetros de comprimento e é forrada de pontas afiadas como navalhas e é mais do que robusto o suficiente para ser usado como arma corpo a corpo, velho. Nossa, que lindo! Belas palavras! Concordo! Sendo que os dentes do Arlong, né, por ser homem-peixe, obviamente, eles são removíveis, cara. Ele quebra os dentes e ainda consegue usar isso como arma contra o seu oponente. E instantaneamente nascem outros dentes. É muito apelão isso também. Sendo que a cada bocado crescido, nasce um mais forte do que o anterior, velho. Sendo que nas últimas fases, né, da luta dele contra o Luffy, ele usou uma espada gigante em forma de serra, a Kiribashi, sendo que essa espada foi capaz de cortar um prédio inteiro, velho. E dito tudo isso, agora é o momento que eu vou desvalidar o Arlong. Ele foi derrotado pelo Luffy graças à inteligência do moleque borracha, né? Porque além da sequência de golpes mirabolantes do Luffy, só que o moleque borracha, ele foi esperto. Ele destruiu aquele lugar que mais tocava no coração do Arlong, que era o quarto da Nami. E aí, meu amigo, caiu o Arlong Park, o próprio Arlong lá se lascou no final. Luffy é inteligente e o Arlong não conseguiu deter o moleque borracha. É que eu sou o homem borracha. Mas, na minha opinião, tá, tio Geek falando, cara, se você for fazer um ranking com os 10 personagens mais poderosos dessa saga inicial de One Piece, né, que é o East Blue, você tem que colocar o Arlong pelo menos no top 5, vai. Levando em consideração a obra original, ele tem que estar no top 5. Eu não aceito conversa se ele não tiver no top 5. Tá falando sério? Em terceiro lugar, temos aquele cara que basicamente espancou todo mundo que veio antes dele nesse ranking, que é o Monkey D. Luffy. Cara, o Luffy, ele é bizarro. Ele é muito brabo, né? Porque o Luffy, ele é aquele tipo de protagonista que ele vive fora da rotação dos outros, tá ligado? Ele, tipo, tá ali, ele tá de boas, ele tá tirando um cochilo, ele tá dormindo, ele tá zoando. E enquanto tá todo mundo se matando, suando sangue pra poder derrotar alguém, o Luffy tá lá, assim, com a cabeça nos ares. Só que ele se levanta, ele sai do cochilo e dá uma surra em todo mundo. Eu quero dormir! O Luffy, ele conseguiu derrotar o Arlong, conseguiu derrotar o Morgan, Don Krieg, o Bug, mano, todo mundo foi provado. O Luffy foi capaz de superar quase todas as ameaças que o enfrentaram em East Blue através de suas habilidades de esticar, que são muito subestimadas, né? E embora o Luffy possa não ter a experiência de muitos inimigos que ele enfrenta, isso na saga do East Blue, é claro, porém a força e a ambição do Luffy é tão bizarra, velho, que faz com que os piratas mais experientes reconheçam que o moleque é diferente. Eu concordo. Sendo que os poderes da Akuma no Mi do Luffy, né, que é justamente de esticar todas as partes do seu corpo, isso ajuda muito no estilo de luta do Luffy. Aí é que tá, é a combinação perfeita, velho. Pois ela aumenta a velocidade do moleque, a força, a versatilidade, é perfeito, velho. Sendo que antes de iniciar a aventura, o Luffy, ele já era forte o suficiente pra derrotar facilmente o Rei dos Mares com apenas um soco. Eu já decidi que vou me tornar o rei dos piratas. Mas e aí, vocês concordam? Discordam do Tio Geek? Será que foi um exagero meu colocar aqui o Luffy em terceiro lugar? Ou então ele deveria estar atrás do ranking ainda? Ou então mais à frente deveria ser o primeiro, ser o segundo? Comentem embaixo o top 3 de vocês pra gente discutir, cara, civilizadamente. E aí?
Não é demais? Como vimos na série live action da Netflix, né? Infelizmente, a senhora Shiften optou por não incluir o Smoker nessa primeira temporada e sim só no finalzinho, né? Como se fosse um easter egg e uma ponta do que deve vir na segunda temporada. Só que como eu tô levando em consideração para essa análise a obra original, tanto o anime quanto o mangá, eu tô desconsiderando a série, tá? Eu acho que eu não deixei isso claro no início, mas tá aqui agora. Pode ir explicando agora! Porém, na saga East Blue do anime, o Smoker, ele aparece em Longtown e logo de cara a gente já percebe que o cara ele é muito, mas muito poderoso. Pois o primeiro fuzileiro naval a representar uma ameaça seríssima contra o Luffy foi o Smoker, cara. Tudo bem que teve o Kuro lá no início, né? Só que o Kuro ele depois foi facilmente derrotado. Mas o Smoker ele deu trabalho, né? Ele é tão poderoso, velho, que o encontro entre o capitão e o pirata resultou na fuga do Luffy. Sendo que o Smoker havia derrotado o Luffy nesse momento, né? Afinal, a Akuma no Mi do Smoker permite que ele converta qualquer parte do seu corpo em fumaça, servindo assim como uma arma defensiva e ofensiva ao mesmo tempo. Ele é brabíssimo. Como é que é? E se não fosse a fuga do moleque borracha, né? A ofensiva do Smoker naquele momento teria resultado não apenas na morte do Luffy, como também na captura da tripulação do Bug. Claro que não, duvido muito. Sendo que o pouco que vimos do Smoker, né, na saga East Blue do anime já foi mais do que suficiente pra mim para ele estar pelo menos no top 3 de personagens mais poderosos desses 60 primeiros episódios de One Piece, cara. Não tem como. Ele apareceu pouquíssimo e ele já é muito poderoso. Ele é brabíssimo. Ou seja, em tão pouco tempo ele já demonstrou o gênio tático que é e ele garante aqui a nossa vice-colocação, velho. Não tem como. Smoker, ele é muito poderoso, gente. Isso daí nem se discute. E em primeiríssimo lugar, já que o nosso recorte, novamente, é a saga East Blue, não tem como, né, gente? Alguém discorda que o Mihawk, né, o Olhos de Gavião, é o bicho mais poderoso, mais forte que a gente viu nesse início de One Piece? Não tem como. A gente tá falando do espadachim mais fodelástico do mundo. Como é que é? O pouco que vimos do Olho de Gavião em East Blue, pra mim é o suficiente pra dizer que ele foi o personagem mais poderoso desse arco, velho. E não é nem porque ele derrotou toda a frota do Don Krieg só porque ele tava afim, ou então porque ele humilhou o Zoro, que já era um dos melhores espadachins do mundo. Não, cara, é que a presença do Mihawk faz o boga de todo mundo se fechar. O Olhos de Gavião, a figura dele é muito imponente. Quando ele chega no lugar, você sente a presença, você sente o clima, aquela tensão, aquelas nuvens chegando, porque é ele, é o brabo, é o Olhos de Gavião, é o maior espadachim do mundo, não tem como, você gela a espinha. O Luffy até tentou impedir o Olhos de Gavião, mas acabou com a cara na madeira, né? E eu acho que se naquelas condições o Luffy tivesse que enfrentar pra valer o Olhos de Gavião, eu tenho uma sensação, tá, de que o Luffy seria derrotado, velho. Eu acho que se no início de One Piece, tá, lá nos primeiros episódios, lá no Baratie, o Luffy tivesse que enfrentar o Mihawk pra valer, olha, não sei, vou deixar essa daí pra... O que vocês acham? Será que o Luffy iria dar um jeito de alguma forma de derrotar o Mihawk? Eu acho que naquele momento não. Ah, isso daí foi uma piada? Talvez não a humilhação que foi o Zoro, né? Porque, pô, o Mihawk ele usou uma faquinha de cortar pão, enquanto o Zoro usou 3 espadas, né? Mas com certeza o Luffy seria derrotado, velho. E fora tudo isso, né? O Mihawk, ele tem uma força física absurda, ele é muito ágil, ele é extremamente veloz e inteligente e é um mestre tático do combate. Ou seja, o cara é completo, não tem o que discutir. E por mais que alguns personagens que a gente sabe, né, que eles vão ser muito brabos mais pra frente, eles tenham aparecido nessa primeira saga que foi o East Blue, como por exemplo o Dragon, que apareceu lá no finalzinho em Longtown, só que, cara, a gente viu muito pouco do Dragon, a gente na verdade nem viu ele, só viu a sombra dele e ele salvando o Luffy lá da execução, mas isso pra mim foi muito pouco pra eu poder colocar ele aqui à frente nesse ranking. Mas que papo é esse, rapaz? Mais pra frente, né, quando a gente fizer esse ranking aqui, esse top 10 atualizado, com certeza o Dragon ele vai ter que entrar, né, porque não é querendo dar spoilers, mas ele é um dos mais absurdamente poderosos que existe em One Piece. Isso daí não tem nem discussão. Mas eu levei em consideração para esse ranking apenas personagens que tiveram todo um arco dentro da saga, né? E que mostraram vários feitos a ponto de entrarem nesse ranking. E é o que eu disse no início também, eu não levei em consideração para esse ranking os personagens que apareceram na série, né? Porque teve algumas alterações em relação à obra original, como por exemplo o Garp, né? O Garp ele foi ativo na série, ele apareceu bastante e no final ele desceu o cacete no Luffy. Ele poderia derrotar o Luffy ali tranquilamente, mas ele não quis. Ele poderia entrar nesse ranking, mas eu não levei em consideração a análise da série, apenas a do anime / mangá. Capite? Comenta aí embaixo agora, vai, o seu top 3 personagens mais poderosos dessa primeira saga de One Piece, tá? Importante, East Blue, comenta aí que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!